Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Peça para que o Senhor possa falar com você, te abençoar, te inspirar, alargar a sua compreensão sobre o propósito de Deus. Deus, eu oro que nessa noite o Senhor possa se manifestar, falar conosco, nos inspirar, ó Deus. Ó Deus, o Senhor possa liberar o pão vivo que desceu do céu, a manifestação da sua sabedoria, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu ministrei na semana passada sobre aonde encontrar sabedoria. Eu tenho 2 filhos, um tem 9 e outra tem 4. Eu sempre tenho uma preocupação de formar na vida deles a identidade de quem eles são. Quando você entende quem você é, a maior parte dos seus problemas vão embora. Você já conversou com alguém que não sabe quem é? A pessoa perdeu o emprego, ela não sabe quem é, está deprimida, depressiva, céus, terra, e agora? O mundo vai acabar, porque ela não sabe quem é. Se soubesse quem era, você pode ter certeza, falar, Deus, obrigado, porque uma porta fechou, vai abrir uma outra mais poderosa na minha vida. Esses dias o irmão aqui da igreja falou, pastor, todo o meu setor foi demitido na pandemia. Eu falei, mas você não está preocupado? Ele falou, não, eu não estou preocupado, porque se a porta lá fechar, Deus vai abrir outra porta para mim. Ele foi o único que não foi mandado embora e foi multiplicado o salário dele. Diga aleluia. E tudo o que você precisa está na identidade que você carrega. Não tem a ver com a sua idade, nem com a sua aparência. Tem a ver com a identidade que você carrega. Olha que interessante, Davi era um adolescente para a fase jovem. E ele foi o único que resolveu um problema que nem era dele, porque ele tinha identidade. Eu sempre digo para o meu filho, Davi, você nasceu para conquistar. Você nasceu para prevalecer. Você nasceu para crescer na sua vida. Desafios vão ter, dificuldades vão ter, mas faz parte. Faz parte do amadurecimento e a consolidação da sua identidade. E quando você descobre e entende quem você é, você tem uma postura completamente diferente. Eu prego em diversos lugares. E uma coisa que me choca bastante, eu sou escritor também. E todo lugar que eu prego para jovens, eles não compram livros. Quase nenhum jovem compra livro. E o que mais me choca é o desespero de tantos adultos comprarem livro. Sai da conferência com sacola de livro assim, ó. E fala assim, pastor, por que eu não fiz isso quando era jovem? E eu tento ensinar isso para os jovens. Porque se você compra a sabedoria, antes dos problemas acontecerem, você vai ter uma vida completamente diferente. Eu estou estudando esses dias, fazendo um curso, e estudaram 2.300 pessoas no mundo inteiro, as mais bem-sucedidas. E também estudaram 2.300 pessoas numa situação assim muito complicada. E olha que interessante na pesquisa. Dizem que as pessoas mais bem-sucedidas, elas gastam 80% do seu tempo descobrindo futuros problemas que não existem. Então eles resolvem os problemas antes de aparecer. Então eles dedicam completamente a vida deles a serem bem-sucedidos na vida. E as pessoas mais complicadas que estudaram, elas desprezam os problemas. É fase da adolescência. É crise econômica normal, perder o emprego. Então eles negligenciam os problemas. E quando você negligencia um problema, ele se multiplica na sua vida. Alguém conhece alguém assim que negligencia problema? Deus me mostra os problemas antes deles aparecerem. Como pastor, como pai, porque eu quero gastar os meus dias para reinar, para crescer, para avançar, para prosperar. E aí nesse estudo diz que é impossível uma pessoa prosperar com tantos problemas para resolver. Você conhece um empresário com muitos problemas para resolver? Que ele mesmo causou, contratando uma pessoa que não era para contratar? Você conhece um casamento com tantos problemas que o próprio marido falou tanta besteira e agora ele vê, Deus abençoe esse casamento, Senhor? Eu ministrei, gosto muito do assunto sabedoria. E eu conheço muitos homens que na hora da crise mandou a mulher embora de casa. Vai embora de casa! Ela fala assim, você tem certeza? Tem certeza? Tenho! Eu não volto. E algumas não voltaram. E muitas pessoas esperando o retorno da mulher. Mas por quê? Porque eles não perceberam um problema no casamento.
Então, quando você não percebe o problema, quando ele é pequeno, ele vai se agravar. Quantas palavras que Deus liberou sobre a sua vida, mas dentro dessa palavra vai ter tribulação, problema, muitas coisas, porque faz parte. Mas quando você não consegue perceber o problema antes dele existir, quantos adolescentes têm problemas seríssimos com identidade, mas o pai não percebeu na infância? Quantas crianças, a rebeldia está sendo desenvolvida e o pai fala, é fase. Não aceite que a fase da adolescência seja rebeldia, porque faz parte da vida, mas você como pai, como mãe, você precisa liderar. Aí se você se ausenta desse problema, esse menino vai crescer, vai virar um marginal. Vai na casa de recuperação para você ver uma coisa. E na FEBEM, só tem nome de crente. É Pedro, é Moisés, é Paulo, é Davi, é Tiago. Pode ver. Porque o pai deu nome de crente. Falou, não, já vai chamar Davi, já vai ser matador de gigante. Aí apresenta os filhos, agora está consagrado a Deus. Agora é com Deus, não é mais comigo. Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem. A imagem e semelhança a Deus, ele domine, ele lidere, ele governe. E quando nós lemos aqui, Deus nos chamou, diga assim, para reinar. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então você foi criado por Deus para reinar em vida, para você prosperar, para você crescer, para você avançar. Mas para que isso possa acontecer, você precisa entender um princípio, diga assim, por meio de Jesus Cristo. Porque quando você olha para você vê só inabilidades. Mas quando você olha para Cristo, você vê a perfeição. Pedro afundou porque ele parou de olhar para Cristo, parou de reinar. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E é tão interessante que, quando nós falamos sobre sabedoria, o significado original da palavra sabedoria é saber. Então, se você não sabe como lidar com um problema do casamento, o que vai acontecer? Se você não sabe como lidar com uma criança, o que vai acontecer? Se você não sabe lidar no dia mal, o que vai acontecer? Se você não sabe lidar na sua liderança, o que vai acontecer? Então, você precisa buscar o conhecimento em Cristo Jesus, para que você possa reinar com Ele. Tem uma parábola poderosa. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 46 até o 49, que é uma parábola poderosa. Diga para o seu irmão, você precisa de sabedoria? Então presta atenção, sabedoria é o que você não sabe. Se você soubesse ganhar dinheiro, você não estaria negativo no banco. Se você soubesse lidar com seu filho adolescente, sua casa seria outra. Se você soubesse lidar com situações adversas, não teriam consequências na sua vida. Grande parte dos nossos problemas, nós culpamos o diabo. É o Satanás. Ele fala, nem me envolvi nisso aqui, nem me envolvi. Porque a falta de sabedoria produz problemas seríssimos na sua vida. E eu vou ler um versículo, não precisa projetar, diz assim lá em Tiago. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então quando você reconhece que você tem falta, conhece o crente da fartura? Farta dinheiro, farta unção, farta. Por que farta? Porque está fartando. Mas você não tem nem disposição de buscar o que está faltando. Eu não sou um bom pregador, mas toda semana eu estudo e desenvolvo. Porque eu quero alcançar a perfeição. Então eu preciso de sabedoria para pregar, para ser pai, para ser esposo, para ser pastor. Então quando você entende, só pede sabedoria quem reconhece. Quando eu reconheço que eu não tenho sabedoria, eu vou pedir para Deus. Eu vou me aproximar de Deus. Eu vou reconhecer que existem áreas da minha vida que eu preciso de sabedoria. Querido, quando você tem sabedoria, você tem tudo. Tudo. Eu recebo muitos convites para dar palestra em empresas. Eu recuso a maior parte, porque eu não tenho tempo. E eles nem me conhecem. Por quê? Eles ouviram falar de um resultado. Eu vou dizer uma coisa para você, resultado tem a ver com sabedoria. A Bíblia diz que Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A Bíblia diz que quando Estevão pregava, era incontestável a pregação dele. Por quê? Tinha poder e tinha sabedoria. A pregação do apóstolo Paulo tinha poder e tinha sabedoria. Então você tem que carregar o espírito de poder e o espírito de sabedoria.
A Bíblia fala que em Josué havia o espírito de sabedoria. Em José havia o espírito de sabedoria. Em Daniel havia o espírito de sabedoria. Quer dizer que sabedoria é a unção de Deus sobre a sua vida. Diga aleluia. Glória a Deus. Eu olho para o meu filho e falo, Deus, me dá a graça para que ele possa entender quem ele é em Deus. Quando você entende quem você é em Deus, a maior parte dos seus problemas vão embora. Você conhece o crente assim, eu quero entregar célula, eu não sei liderar uma célula, não sei lidar. Eu vou dizer, é verdade que você não sabe, porque Deus quer levar você a depender dEle. Você sabe que existe uma sabedoria humana, existe uma sabedoria divina. O que é sabedoria humana? Eu estudei, eu li, então você tem uma sabedoria humana, ela tem limite. Pastor, o que é uma sabedoria divina? É quando você chega no seu limite e Deus começa a se manifestar. Noé não era um engenheiro, mas construiu uma arca. Davi não era lutador de UFC, mas matou um gigante. Josué não era um super-homem, mas foi um canal de Deus para possuir a terra. Então você percebe que o que significa a sabedoria divina é quando Deus entra nas suas incapacidades, capacita você e você começa a fazer o que você nunca imaginou, humanamente falando, fazer. Diga para o seu irmão, carrega a sabedoria divina, meu irmão. Meu tempo é curto. E lá em Lucas capítulo 6, não precisa projetar. Aqui é uma parábola muito conhecida, que Jesus diz assim, por que você me chama Senhor e Senhor e não faz o que eu mando? Presta atenção aqui, ó. Olha o que Jesus está dizendo. Por que você me chama de Senhor, Senhor e você não faz o que eu te mando? Eu vou te mostrar a quem você é semelhante. E aí aí o homem cavou, colocou o alicerce e construiu a casa dele sobre a rocha. Então esse homem, ele é comparado a um homem sábio. Que ele pensou, vai ter uma tempestade, vai ter o dia mau, então eu vou construir uma casa bem construída. Aí o outro constrói uma casa em cima da areia. Veio a tempestade e a casa caiu. Então o que significa isso? Você se parece com quem? Alguém que gasta, se parece com quem? Você sempre vai se parecer com quem você adora. Você sempre vai se parecer com quem você admira. Então você sempre vai se assemelhar com quem você admira, com as suas atitudes. Então alguém que fala e é mentiroso, ele é semelhante a quem? Ao pai da mentira. E alguém que sempre está buscando a sabedoria divina, ele se assemelha a quem? A Cristo. E isso que Jesus quis dizer, inevitavelmente. Haverão dias maus, haverão grandes tempestades na sua vida, como líder de célula, como discipulador, como pai, como empreendedor, como funcionário. Então você precisa se assemelhar a uma pessoa sábia, a uma pessoa. Uma vez eu ouvi uma frase dizendo o seguinte: espere coisas boas e se prepare para dias difíceis. Mas o brasileiro, ele crê em coisas boas e não se prepara para os dias maus. Aí ele fica magoado, depressivo, ai, meu casamento está em crise. Quem disse para você que casamento não tem crise? Me conta. Quem que te enganou? Ah, eu comecei a liderar essa célula, só o sangue de Jesus. Quem que te enganou? Liderar pessoas é complicado, casamento é complicado. Esses dias vi um documentário, uma pessoa quase 70 anos de casado, falei, meu Deus. Aí perguntou, qual é o segredo? Ele disse assim, o senhorzinho de idade e a senhorinha, o segredo é depender de Deus. Em outras palavras, o segredo é a sabedoria divina em todos esses 70 anos. Minha vontade era matar, eu beijei. Minha vontade era não dar, eu dei. Então eu quero a sabedoria, o que fazer? Sabedoria vem do saber, é saber o que fazer. Saber o que fazer em cada momento. Olha que interessante, eu falei sobre instrução na semana passada. Todas as vezes que Deus chamou alguém na Bíblia, Deus não somente chamou as pessoas, Ele instruiu. Abraão, hoje eu te chamo, mas eu também te instruo. O que é mais importante, irmãos, o chamado ou a instrução? Os dois são um pacote junto. Aí você casou, mas não é instruído como lidar com casamento, vai ter problema. Eu abri o empreendimento, não sou instruído como lidar com empreendimento, vai ter problema. Comecei a liderar, não sou instruído como liderar, vai ter problema. E o problema não são os problemas, é a falta de sabedoria em lidar com os problemas, que o problema vai ficar grave.
E essa não é a vontade de Deus. Deus quer liberar o espírito de sabedoria sobre a sua vida. Eu fico lendo a palavra de Deus, homem Davi, José, Josué, eram jovens, se deparando com situações assim delicadas, complicadas. E aí eles dependendo de Deus para manifestar a sabedoria divina. Deus criou você para ser próspero. Eu estou sem dinheiro, é crise econômica, é luta, os irmãos me abandonaram. Para com isso. Assume a sua identidade de quem você é em Cristo Jesus. Expulsa o capeta, pelo amor de Deus, resiste ele. Resiste o diabo, ele foge. Aí você não quer resistir ele, por que você não resiste o diabo? Porque você não sabe quem você é, o poder que você carrega. Aleluia. 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 Diga para o seu irmão, você é uma pessoa muito sábia. Aleluia. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu ministrei semana passada sobre a questão aonde encontrar sabedoria. Mas depois que eu encontro a sabedoria, eu tenho que definir os princípios em qual eu vou viver. Se você colocar uma pessoa com 100 mil reais para abrir um negócio, mas não tem princípios, vai quebrar. Se você pega alguém que não tem dinheiro, mas tem os princípios necessários, e você dá uma força, vai prosperar. Então a questão não é o que você faz, é os princípios em qual você carrega. Então existem pedreiros bem de vida e pedreiros que não tem onde cair morto. Existem médicos bem-sucedidos e médicos mal-sucedidos. Tudo nesse mundo tem pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas. Mas se você for perceber, não é o que eles fazem que é o segredo. É os princípios em qual eles carregam. Então uma pessoa que é membro da igreja videira, mais de 7 anos, você deveria ser alguém próspero, empreendedor, para frente, avançando. Por quê? Todo domingo você recebe toda a instrução para isso. Mas o que Jesus diz? Por que você me chama Senhor, Senhor, e vai para o culto e não faz o que eu falo? Eu vou te mostrar quem você é semelhante. Você é o semelhante a alguém que não quer nada da vida. Esses dias eu comecei a pensar e meditar. Eu atendo muitas pessoas online e presencial de vários lugares. Eu cheguei a uma conclusão, mas não vou falar não. Você vai ficar ofendido. Mas tem gente que não sai do lugar porque não quer sair do lugar. Não quer sair do lugar. Não quer. Ele já acorda assim, preguiçoso. Hoje eu vou ser mais pobre. Ele decide. E qual que é a grande questão? Você tem, a visão da nossa igreja é riquíssima. Tudo o que você precisa, você tem dentro dessa igreja. Seminário de casais, curso de noivos, criação de filho, trilho do empreendedor, trilho do vencedor. Você tem tudo o que você precisa aqui. Você tem empresários aqui, consultores, tudo o que você precisa tem aqui. Mas por que a coisa não vai? Porque você não reconhece. Eu quero falar para você alguns conselhos aqui. Primeiro conselho, aprenda a confiar em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O que significa reconhecer a Deus em todos os seus caminhos? A Bíblia diz, adquire sabedoria com tudo que você tem. Só compra quando você reconhece que você não tem. Reconhecer é você, Deus, eu estou nessa área aqui, eu reconheço que eu não sei fazer. Eu preciso do Senhor. Aprenda a confiar em Deus. Muitos confiam nos anos de casado, na experiência, na bagagem, no currículo. Não confie nisso, confie em Deus. Aprenda a confiar a sua vida em Deus. Não é o seu patrão que sustenta você. Deus usa o seu patrão para sustentar você. É Deus através da vida dele. Reconheça Deus na sua vida. É tão bom chegar em casa em paz, porque eu reconheço. Eu tenho que confiar em Deus, nos desafios da minha vida. E Ele supre você. A unção de Deus é a capacitação divina para você fazer aquilo que humanamente falando você não consegue. Então olha o conselho lá em Provérbios. Reconhece o Senhor nos seus caminhos. Ele vai endireitar o seu casamento. Mas reconhece que está torto, meu filho. Porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando, meu filho.
Você sabe que há uma diferença muito grande entre conhecer Jesus como seu Salvador. É uma coisa. Outra coisa é você entregar sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por que que Saul perdeu o ministério dele, perdeu o reinado dele? Por quê? Ele abriu mão de Deus como Senhor sobre a vida dele. Quantas pessoas querem mandar em si mesmo? Eu decido o carro que eu compro, eu decido a hora que eu acordo, eu decido o que eu faço, eu decido o curso que eu vou fazer. Aí você vai decidindo a sua vida. A médio prazo parece ser bom, como o provérbio diz, mas o final é ruína. Tem uma pastora muito usada por Deus, escreveu muitos livros sobre criação de filhos, pessoa muito exitosa. Mas no primeiro dia de aula da faculdade, ela fez assistente social. E aí no primeiro dia de aula, o professor disse o seguinte: vocês estão escolhendo o pior curso, esse curso não dá dinheiro. Se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo, eu faria outro curso. Essa jovem levantou e começou a discutir com o professor. Anos se passaram. Essa mulher é uma pastora, escritora, conferencista e muito bem sucedida. Por quê? Mas por quê, pastor? Ela decidiu que Deus fosse o Senhor sobre a vida dela. Quem é o Senhor sobre a sua vida? É o dinheiro? É a sua opinião? É a sua inteligência? Quem governa a sua vida? É você ou é Deus? Então esse é um conselho. Se eu fosse confiar em mim, eu não estaria aqui. Sabe, tudo que é humano, você quer saber se o que você faz é algo assim divino? Humanamente falando, o que você faz, você conseguiria fazer? Ou Deus entrou naquilo que você faz? Criar filho é só Deus. Casamento é só Deus. Liderar uma célula é só Deus. Empreender é só Deus. Deixa Deus entrar e você vai ver o maior mover de Deus da história. E aqui outro conselho: evite a soberba. Lá em Provérbios 11:2, não precisa projetar, meu tempo é curto, diz assim: eu vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria não está naquele que tem dinheiro. A sabedoria está com os humildes. Agora, pastor, eu sou humilde, pastor, moro num lugar simples. Tem muita gente que não tem onde cair morto, mas é mais orgulhoso do que aquele que tem dinheiro. Porque o orgulho não tem a ver com você ter coisas. O orgulho está encrostado dentro de você. Quando eu fui chamado para o ministério, eu fui numa conferência na Argentina. Havia um grande avivamento, hoje tem um lugar lá. E eu fui numa conferência. A esposa do pastor, ela contou o testemunho dela. Eu acho que o Jaime foi comigo. E ela falava que ela morava num barraco de madeira, mal tinha o que comer, e ela era tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, e a Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso. Todas as áreas da sua vida que você percebe uma resistência porque tem orgulho. Porque a Bíblia diz que ele resiste o orgulho. É que a gente acha que orgulho é o quê? Se você fosse resumir o que é orgulho. Sabe, Jesus disse assim: aprenda de mim, que sou manso e humilde. Então quando você admira Jesus, você se torna alguém humilde. E na humildade tem a sabedoria. E é tão interessante que tem muitas formas de manifestar o orgulho. Tem gente que não consegue se abrir com outras pessoas. Isso é orgulho. É orgulho. Eu vou dizer para você, o favor de Deus está em você reconhecer que você não sabe. O que nós mais vemos na igreja videira são irmãos chegando e passando muitos irmãos rapidamente. Por quê? Porque o irmão chegou e reconheceu que ele não sabe. O outro já fez todo o curso, 15 anos de videira, aleluia. Crente de grife agora, aquela coisa toda assim, fala comigo que eu sei tudo. Então ele para de depender de Deus. Ele para de reconhecer que ele não sabe. E quando você para de reconhecer que você não sabe, a unção vai diminuindo na sua vida. Aprenda a expor. Aprenda a abrir o seu coração. Aprenda a ser transparente. Aprenda a procurar pessoas. Deus levantou pessoas na sua vida para quê? Para você aprender com elas. E é tão interessante que eu não tenho nenhum dom maravilhoso.
eu aprendi que Deus vai colocar pessoas na minha vida, que elas têm o que eu não tenho. E quando eu conseguir absorver delas, o que elas têm eu não tenho, isso começa a fazer parte da minha vida. Irmãos, eu aprendi a ser administrador com o pastor Alexandre. Eu aprendi sobre o mover do Espírito Santo com o obreiro Lucas. Eu aprendi com todas as pessoas que Deus colocou na minha vida. Mas quando você é orgulhoso, não vou abrir meu coração, não. Daqui um ano assim, para ver se eu confio, aí vai. Ele está perdendo a oportunidade. Ele está perdendo a sua ferida, o seu trauma está impedindo você de experimentar a favor de Deus. Quando nós começamos a igreja lá na Cachoeirinha, nós mudamos o irmão 3 vezes de discipulador. E eu falei, nossa, o que ele vai pensar? Aí ele falou assim, pastor, eu quero te agradecer. Eu falei, mas por quê? Eu achei que ele ia ficar meio contrário. Eu falei, pastor, o que eu preciso está dentro das pessoas que Deus levanta na minha vida. E olha aquele irmão, ele tem isso aqui eu andei um mês, eu peguei tudo. Então você vai desenvolvendo a sua vida, abrindo mão da soberba, você vai recebendo, você vai absorvendo. Você quer saber o que você não tem? É porque você não reconheceu o que tem na vida do outro, que Deus levantou na sua vida. O seu casamento não funciona, mas Deus colocou alguém na sua vida com um casamento que funciona. Sabe o caminho das pedras? Olha que interessante, um médico se tornou médico, formou em medicina. Ele não vai fazer a cirurgia de qualquer jeito. Ele não pode desprezar a medicina, desprezar os livros. Então ele começa através de um legado de alguém. Aí o querido se casa e não conversa com ninguém, não estuda sobre casamento e vai construir o casamento dele, vai tomar uma surra, porque o orgulho é você achar que você tem tudo e sabe tudo. Diga aleluia. Eu lembro quando eu virei pastor, eu falei, nossa, se eu não sabia ser líder de célula, imagina ser pastor agora. Aí é luta demais. Mas Deus foi colocando pessoas no meu caminho, querido. Se você tem problemas com o filho, problemas no casamento, problemas financeiros, você pode ter certeza que existem pessoas que Deus já conectou. Ser sábio não quer dizer, quando você anda com alguém sábio, não garante a sabedoria na sua vida. Uma coisa é você andar com alguém que é sábio, outra coisa é você extrair a sabedoria daquela pessoa que você anda, é completamente diferente. E aí, eu quando era jovenzinho, eu admirava muito o mover do Espírito Santo, e o pastor Gilberto, um grande homem de Deus, formou tantas pessoas. E um dia eu falei, pastor, por que você tem tanto poder de Deus, e algumas pessoas que andaram com você se torceram sem nenhuma gota de unção? Porque não adianta andar com quem tem unção, se você não sabe absorver a unção de quem você anda. Você vai perder o seu tempo. Eu posso conversar um dia com alguém com muita sabedoria, e você andar a vida inteira com alguém muito sábio, eu vou ter mais sabedoria do que você. Porque é questão de você absorver. Eu diria que eu sou o crente canudinho. Quando eu acho alguém assim, eu pago a janta depois, aleluia, embora. Oh, aleluia. Porque sempre nas novas etapas da sua vida, você precisa de algo que você não tem. Querido, você não é a última bolacha do pacote. Tem um filme muito legal, chama-se Em Busca Implacável. Um dia eu falei, pastor, assiste esse filme, o cara parece com você assim, ele não tem nenhuma habilidade, mas ele tem um conjunto de princípios que faz o cara pegar todo mundo. Assista, Busca Implacável, sequestrar a filha dele. Ele falou assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um conjunto de habilidades, que eu vou pegar você e vou acabar com você. Querido, tem muitas habilidades que você poderia ter na sua vida, mas às vezes você não tem, porque você não reconhece as pessoas que Deus colocou na sua vida, para te dar isso. Diga aleluia. Quando eu sento para conversar com o pastor Wilson, assim, eu levo uma listinha. E tal. Eu diria que eu cresci em 15 anos em um ano. Mas por quê? Porque tem alguém sábio. Tem uma forma de extrair, tem uma forma de ouvir, tem uma forma de alargar a compreensão. Tudo que você precisa está dentro de alguém que Deus colocou na sua vida. Olha que interessante, vai ter o seminário de casais. Eu rio tanto atendendo casais, irmãos. Eu rio por dentro para o casal não ver, sabe? E tem casal que é água e óleo, não mistura.
10 anos, não mistura. Agora tem casal que se mistura tanto que parece irmão. Não é verdade? O cara pensa, a mulher fala o que ele pensou. Alguém já passou por isso? Você pensou, a mulher falou. Que misturou. Agora tem casal que não mistura. Querido, a Bíblia diz que Deus tirou a mulher da costela de Adão. Sabe o que significa? Que existe algo na sua vida que você não tem e nunca vai ter. Está dentro da mulher. Então você tem que reconhecer que você não tem o que ela tem, porque foi tirado de você. E aí saiu de você, agora você vai ter que honrar para absorver. E você, querida, também. Tem algo que você não tem. Porque os casais briga. Soberba. Quem me conheceu há muitos anos atrás, eu era uma pessoa esquisita. Ainda sou. Eu tinha muitas dificuldades, mas quando eu conheci a Flávia, eu falei, Deus, ela tem tudo que eu não tenho. Ela disse, Deus, o Ricardo tem tudo que eu não tenho. Aí começa a tribulação. Deixa a soberba de lado e absorve a unção. Você vai crescer pra caramba. Minha esposa, ela era tão emocional que ela não conseguia ter uma conversa com ninguém assim firme e tudo. Hoje em dia, ela confronta mais que eu. Porque ela foi aprendendo. Ela não tinha liderança. Hoje cuide 3.000 crianças. É o que? Liderança. Ela pega de mim, eu pego dela. E fica no mistério, no manto, no mover. Aleluia, glória a Deus. Mas por quê? É a favor de uma só carne. Um dia eu disse para o irmão, você daria um soco na sua cara? Que isso, pastor? Você xingaria você mesmo? Que isso, pastor? Todas as vezes que um homem grita com a sua esposa, ele está gritando com ele mesmo, porque ele é uma só carne. Falta inteligência. Quando você trata mal o seu cônjuge, você está tratando mal você mesmo. É que você não percebe, mas saiu dentro de você, da costela de Adão. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão, Deus te ama tanto. Você sabe que existem pessoas que estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Nada mais vai ser agregado na vida delas. Mas existem pessoas que entenderam, eu vou reinar, eu vou crescer, eu vou avançar. Eu vou ser um pai segundo o coração de Deus. Irmãos, esses dias, há uns 4 meses atrás, eu passei uma crise com meu filho Davi, porque eu não sabia o que fazer. Eu não tinha a sabedoria para lidar com a idade dele. Como eu compartilhei com os irmãos. Irmãos, eu fui buscar Deus, eu fui conversar, eu fui atrás de saber o que eu não sabia para lidar com aquela situação. Irmão, eu tenho vivido os melhores dias com meu filho. Eu sei que vão vir outras coisas que eu não sei, mas eu vou atrás, depender de Deus. Por quê? Eu quero edificar, eu quero construir, eu quero inspirar, eu quero cumprir o propósito de Deus, eu quero ser referencial. Eu não vou gastar os meus dias para nada. Aleluia. O terceiro conselho aqui é a questão da generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Você sabe que só é generoso quem é grato? Os seus pais sofreram muito na vida. E sabe que a nossa geração, ela é mais grata do que essa geração atual? Porque quando alguém, eu via meu pai acordar 5 horas da manhã para trabalhar. Então quando eu vejo aonde ele chegou, eu sou eternamente grato, porque eu sei o preço que ele pagou. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu falo, Deus, ele derramou sangue por mim. Quando você entende o preço que a pessoa paga, existe gratidão. Não existe generosidade sem gratidão. Só é grato à sua esposa quando você reconhece o preço que ela paga. Caso contrário, não. Esses dias eu saí de carro com meu filho, uma criança no farol, falou, tio, compra um chiclete. Eu abri os 2 vidros, falei, Davi, presta atenção. Eu falei para a criança, quantos anos você tem? Ele falou assim, tio, eu tenho 7. Falei, você mora onde? Ele falou, não sei onde eu moro. Davi, você não gosta de comer carne moída com batata e mandioca, né? Ele assim. Aí eu comprei a bala, parei o carro, a criança dormiu no chão, na pracinha. Falei, lá é a casa dela, Davi.
mas ela é tão grata pelo dinheiro que eu dei, que ela ficou agradecendo em lágrimas. Mas você tem tudo do bom e do melhor, para você não quero carne moída hoje. Eu vou dizer uma coisa, a Bíblia fala, você quer ser próspero? Aprenda a ser generoso. A generosidade está na gratidão. Seja grato à sua esposa, seja grato ao seu líder de célula. Seu líder não recebe nada para cuidar de você, seja grato. Lembre dele. Leve um chocolate para ele, leve um pudim para ele. Reconheça nos pequenos detalhes. Seja alguém de honra. Leve um pão, uma carta. Seja grato. Outro conselho aqui, Provérbios 14:15, avalie antes de agir. Jesus disse, qualquer um que quiser construir uma torre, senta, vai calcular se tem condições. Olha que interessante, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente, ele vê bem aonde ele pisa. Olha que interessante que a Bíblia diz, o inexperiente acredita em qualquer coisa. Você vai ficar rico se comprar esse curso agora. Nossa, é isso que eu precisava. Um dia eu estava no encontro, isso há muitos anos atrás, uma pessoa me ligando no encontro, pastor, eu tenho que falar com você urgente, uma decisão muito importante, Deus entrou na história. Falei, irmão, não te conheço, qual que é o seu nome? Não, aí ele me falou, pastor, é o seguinte, eu encontrei um amigo meu de infância. Você não tem ideia, ele é dono de uma agência de carro, o meu nome está sujo, eu nunca conseguiria comprar um carro, e Deus colocou um desejo de eu comprar um carro, esse meu amigo vai vender em 60 vezes, de R$637, um Celta, e tem que ser hoje, o que você acha? Eu falei, nem me envolve, comprou, não vou falar o final da história. Quantas pessoas, eles acreditam em tudo, acreditam em Papai Noel existe, vou ficar rico agora do dia para a noite, querido, a sabedoria é um processo. Esses dias preguei numa igreja, acabou a pregação, uma pessoa falou assim, pastor, eu vi muitos dons em você, você pode colocar as mãos e transferir todos os dons para mim? Querido, Papai Noel não existe. Um dia um irmão, vendo o pastor Aloysio pregar, assim, meu Deus, quanta sabedoria. Aí ele marcou para conversar com o pastor Luiz, eu quero ter a unção que você tem. E eu vim aqui hoje para você colocar a mão na minha cabeça e transferir essa maneira que você prega. Aí o pastor, para não contrariar, orou por ele. Aí o irmão era líder de célula. Ele foi para a célula, hoje vai ser poderoso, a revelação da reveladura. Chegou lá, foi esquisito. Falou, pastor, eu não sei se nesse dia que você colocou as mãos, não tinha unção, estava com um problema. Ele falou, não filho. Lê 3.000 livros igual eu li, aí a oração funciona. Mas está cheio de gente que transfere. Sabedoria é um processo. A Bíblia diz que Josué, ele era servidor de Moisés. Eliseu lavava as mãos de Elias. Então, crescendo, aprendendo, recebendo, comendo, sendo orientado, desfrutando, aprendendo, desenvolvendo. É um processo longo, mas vale a pena. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, nem tudo que tem asa voa. Outro conselho aqui, ter um bom nome. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Você já contratou um profissional que você se arrependeu? Você contratou um serviço sem conhecer o nome dele, ele te prejudicou. Mas nunca mais você contrata ele e nem indica ele, porque ele não tem caráter. Ele não tem um bom nome, ele não está preocupado com o nome dele, ele está preocupado com o dinheiro dele. E a Bíblia diz que ter um bom nome é melhor do que o dinheiro. Por que ter um bom nome é melhor do que o dinheiro? Se você precisasse hoje de 100 mil reais e não tivesse caráter com ninguém, o que você faria da sua vida? Se você precisasse de dinheiro hoje, aonde você iria? Um dia eu disse para uma pessoa assim, toma muito cuidado, porque você está fechando a última porta da sua vida. Você sabe que existem portas que você precisa mantê-las abertas. Que caso algum dia você precisar e você fechou a porta, você vai ter problemas sérios.
Diga assim, ter um bom nome. Irmãos estão olhando assim meio em silêncio. Aleluia. Outro conselho aqui, seja especialista. Provérbios 22, 29. Veja um homem perito naquilo que faz. Entre os grandes será colocado. Para que Deus chamou você? Vai ser perito. A Bíblia diz que aquele que é perito naquilo que faz, será colocado entre os grandes. E aquele que não é perito, será colocado entre a pleba. Se você é manicure, você pode fazer a unha de pessoas importantes. Mas uma pessoa importante não contrata qualquer pessoa. Então quem vai contratar o seu serviço depende da especialidade que você carrega. Vai se aperfeiçoar. Eu jogava bola e eu era destro. E eu fui fazer um teste de futebol e eu não passei. E eu percebi que eu jogava como todos os jovens. Eu falei, Deus, é difícil passar mesmo, porque eu jogo igual todos. Aí eu vi uma pessoa lá, bem vestido lá, dando umas direções para os jovens. Eu falei, qual que é o segredo? Olha a instrução. Olha a instrução. Ele falou, você tem que ter um diferencial. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu não era canhoto. Eu chutava até caía. E eu comecei a treinar. Esquerda, 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 esquerda. Aí abri o porta do Juventus, Corinthians, Portuguesa. Quase que eu saí do país. Mas por quê? Não era pelo o futebol que eu jogava. É porque eu me tornei especialista. Eu adquiri mais uma habilidade. Então se você faz bolo, se especialize. Você é um líder de célula, se especialize. Vai preparar a reunião da célula. Se você é um anjo da guarda, um discipulador, vai ser perito naquilo que você faz. Eu sempre como pastor, eu estou estudando, meditando, fazendo curso. Porque eu quero ser perito. Deus me chamou para carregar excelência. A Bíblia diz que em Daniel havia um outro espírito, o espírito de excelência. Então quando você é excelente, você vai ter oportunidades que os outros não vão ter. Aleluia. E o último princípio, compre sabedoria. Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que você possui na aquisição do entendimento. Provérbios 15, 22. Não havendo conselhos, fracassam os projetos. Hoje eu estava pensando, se você contratasse o melhor pedreiro que você já conheceu na sua vida, e comprasse todo o material, mas só tem um problema, ele não tem ferramenta para trabalhar, adianta? Então está o Felipe Stock, que é um marceneiro de mão cheia, cheio de portas abertas, aleluia, excelente profissional, mas eu compro tudo, mas ele não tem a ferramenta para trabalhar. A ferramenta é a instrução, é o conselho, é o cara jogando bola. Falou, Ricardo, você tem que ter algo que os outros não têm. Então eu fui pegar uma instrução para construir algo. Então, querido, você que é casado, vai atrás de instrução, vai atrás de conselho, vai comprar sabedoria, vai ler, vai estudar, vai conversar, vai meditar. Porque isso, a Bíblia fala, adquire a sabedoria com tudo que você tem. Porque se você adquire a sabedoria, ela se torna parte da sua vida. Sabe, os problemas que você tem, a maior parte deles é por conta de falta de sabedoria, de não saber lidar com algo básico. Então, esse aqui é o conselho poderoso. Diga aleluia. Aleluia. Você sabe que em grandes empresas existe o conselho da diretoria. Esse conselho, ele tem mais poder do que o dono. Porque uma pessoa que tem uma grande empresa, ele agora, depois de uma situação complicada, ele junta um grupo de pessoas sábias para decidir coisas, para não derrubar a empresa. Uma vez, nós conhecemos um senhor de idade muito bem sucedido, na área de imóveis, uma empresa grande, e ele passou o negócio para o filho cabeça aberta, conheceu uns caras novos, aquela coisa toda, ele quebrou o pai. Por quê? Ele falou, meu pai é ultrapassado, eu vou ver pessoas fora da caixa. Pessoas que são mais inteligentes, querido. Não se constrói sua vida com inteligência, se constrói com princípios. Não se cria filho com conselhinho, se cria filho com princípio. Não se constrói qualquer coisa de qualquer forma, se constrói com princípios. Porque o princípio é fundamental na sua vida. É tão interessante que existem duas coisas que você precisa. Diga assim, fé e sabedoria. Quero ler um versículo para os irmãos.
Diga para o seu irmão, fé e sabedoria. Lá em Salmos 115, 16 diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor. Diga assim, pertence ao Senhor. Diga aleluia. Mas a terra Ele confiou ao homem. O que significa? Que Deus confiou a terra ao homem. Sabe o que significa? Que tudo que você precisa está aqui na terra. Deus coloca pessoas, instrumentos, tudo que você precisa para ser alguém completo, Deus já te deu. Se você tem um sonho, se você tem algo no seu coração da parte de Deus, tudo que você precisa, Deus já te deu. Tudo que você precisa, Ele já te deu, Ele deu a terra aos homens. Agora, onde entra a fé e a sabedoria? Irmãos, fé, Hebreus 11:1, diz que é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu creio. Quer dizer que fé é aquilo que você imagina dentro de você. Como você se imagina daqui a 10 anos? 5 anos? Então, e a fé? A fé é o combustível. Pastor, o que é a sabedoria? A sabedoria é a forma de você acessar o que você imaginou. Preste atenção. Fé é o que você crê, o que você imagina, o que você está sonhando. A sabedoria é o acesso de Deus para você tocar naquilo que você crê. Oh Deus, aleluia. Parece tão simples, mas é mais profundo do que você imagina. Tem muitas pessoas pedindo, Deus, derrama o seu poder, faz um milagre. A coisa mais importante é a fé. O meu justo vai viver pela fé. Então a fé é com Deus, Ele já te deu. Agora você tem que reconhecer que o que Ele colocou no seu coração, você não tem condições. Ele vai liberar sobre a sua vida a sabedoria. O que é sabedoria? São pessoas, conexões, relacionamentos, mudanças estratégicas, coisas que acontecem para que você possa chegar àquilo que Deus colocou no seu coração. Tem um jovem aqui da igreja, que ele servia lá na cachoeirinha, não sei se era fotografia, o que era, eu não lembro. É o Webster. E ele não sabia, mas ele tinha um sonho. Ele começou a aprender a servir na igreja. Hoje ele estava trabalhando no Pão de Açúcar, nessa área. O que significa isso? Eu tenho um sonho, mas eu tenho que ter sabedoria. Eu vou dizer para você, se algo está queimando no seu coração, perceba Deus se movendo, alinhando circunstâncias, alinhando condições, abrindo portas sobre a sua vida. A maior parte das pessoas desprezam a fé, desprezam o coração pegando fogo. Por quê? Porque não vê possibilidades para que aquilo aconteça na vida das pessoas. Oh Deus, diga para o seu irmão, Deus é tudo em todos. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Deixa eu contar uma história para você. Quando era adolescente, eu queria ser um jogador de futebol. Então, qualquer campanha em igreja eu ia. Campanha de porta aberta eu ia. E um dia eu fui num retiro de uma igreja. E na outra semana eu fui no retiro da videira. Eu fui marcado por Deus, Deus me chamou. E aí eu orava para que Deus abrisse uma porta de algum empresário, alguma coisa. E quando eu voltei do retiro, Deus alinhou um empresário que foi até na minha casa conversar com meus pais. Era primo do Serginho Chulapa, conselheiro da Portuguesa. Cuidava dos masters da Portuguesa. E eu fiquei num conflito muito grande. Porque, falei, o que eu vou fazer na minha vida agora? E eu falei assim, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Porque é uma decisão, não tem pessoas que decidem coisas assim como fossem cortar o cabelo. Eu falei, eu não sei ouvir a Deus. Eu orei para Deus abrir uma porta, Deus abriu. Agora eu fui chamado por Deus para algo, eu não sei o que eu faço. Eu pedi, pastor, me ajuda. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Ele falou, eu vou te passar, você vai conversar com aquela pessoa, assim, 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 assim. Eu fui até a casa de uma pessoa de Deus. Eu contei a minha situação, eu perguntei, como ouvir a voz de Deus para aquela pessoa. Eu falei, eu não quero tomar uma decisão errada. Aí a pessoa falou assim, você precisa aprender a ter paz no coração. Eu falei, eu vou ter paz para ser jogador. Ele falou, não é esse tipo de paz.
É uma paz que você fecha os seus olhos e você se enxerga daqui 40, 50 anos, crendo que essa decisão foi a decisão correta. Você imagina quantas pessoas têm paz e quebram a cara? Paz para casar com fulano, paz para abrir um negócio, e paz, não é uma paz, é um prazer. Ela falou, fecha os olhos, filho. Ela falou assim, Espírito Santo de Deus, agora, toca o Ricardo, agora, Espírito Santo move. Ela disse assim, Ricardo, eu quero que você, durante uma semana, você peça para o Espírito Santo colocar uma paz no seu coração. Não uma paz de desejo, mas uma paz de espírito. Me explicou tudo. A paz da alma é a paz do espírito. Aí eu voltei, eu falei, eu já sei qual que é a minha decisão. Eu não vou embora do país para ser jogador de futebol. Eu não quero ser um jogador de futebol. Eu quero ser um homem de Deus. Deus me chamou para ser um homem de Deus. E hoje eu nem tenho mais prazer em jogar bola, porque alguém me ajudou, me ensinou a ouvir a voz de Deus. Querido, se você é um novo convertido, você precisa que alguém ajude você a orar, a ler Bíblia, a entender Bíblia. Eu leio com meu filho a Bíblia, e eu me recuso a ler a segunda página se eu não explicar para ele. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus quer levantar você. Deus quer falar com você. Deus quer despertar você. Deus quer prosperar você. Deus chamou você para viver os melhores dias da sua vida. Talvez o que impede isso é falta de sabedoria, mas Deus vai liberar hoje sobre a sua vida a sabedoria. Sabe, Jesus carregando aquela cruz, não aguentando mais o peso daquela cruz, ele encontrou um homem chamado Cirineu. Quem foi Cirineu? Não era parente de Jesus, mas Cirineu apareceu na vida de Jesus no momento que ele mais precisava. Sabe o que isso significa? Cirineus vão aparecer na sua vida. São pessoas que não é familiar seu, não é o seu amiguinho. São pessoas que conseguem ajudar você a carregar a cruz do casamento, conseguem ajudar a carregar a cruz do ministério, e vão levar você até o propósito de Deus. E outro Cirineu vai aparecer, e outro aparece, e outro aparece. Não desista do propósito profético de Deus na sua vida. Não despreze os Cirineus. Às vezes o Cirineu é um anjo da guarda que vai tomar um café com você. Meu pai uma vez foi numa cela. Ele falou que tinha um homem sentado no sofá. Todos foram embora, ele não ia embora. E meu pai foi e abraçou ele. Ele disse que aquele homem, ele queria se matar, acabar com a vida dele. Ele falou, Deus, se o Senhor existir, hoje alguém vai me dar um abraço. Olha o Cirineu, um homem que veio do norte, chega numa casa e abraça uma pessoa que pediu um abraço para Deus. Esse é o Cirineu. O Senhor, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Oh Deus, aleluia. Se você quer construir sua vida em Deus, se você entende que não existe vida sem Deus, eu quero convidar você a ficar de pé. Sua casa, sua morada. Peça para o Senhor que você quer se apaixonar por Jesus, você quer depender dEle, você quer viver com Ele, você quer escrever uma história com Ele. Aleluia.